Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão neste sábado, dia 4 de janeiro de 2025. Nação, eu quero começar esse vídeo aqui falando sobre o Juninho do Karabag, tá? Meu último vídeo de ontem foi falando sobre esse atleta de 28 anos, atacante, que fez uma boa última temporada no Flamengo. Bom, a notícia que eu trazia para vocês naquela hora é que não havia nenhum tipo de negociação do Flamengo com o Karabag, nem mesmo com o Juninho. Vocês viram que depois do vídeo, essas informações acabaram se confirmando. Mas independente do Flamengo ter já confirmado que não há nada com o Juninho do Karabag, algumas pessoas ficaram com uma sensação de que eu estava criticando o trabalho do Zé Boto e que eu não toparia investir num jogador diferente, num jogador fora daquilo que a gente conhece como sendo jogadores, tá? Conhecidos e bons para o clube. Alguém até aqui nos comentários, que eu leio todos, chegou a citar, por exemplo, o Igor Jesus, que hoje está na seleção brasileira, é um jogador consolidado aqui no Botafogo, em comparação com o Juninho do Karabag. Bom, vamos lá, deixa eu explicar para vocês primeiro por que eu acho que o Juninho não é jogador para o Flamengo, tá? O Juninho já está com 28 anos. Ele foi formado nas categorias de base do Atlético do Paraná. Jamais conseguiu jogar no time de cima do Atlético Paranaense. O clube onde ele teve mais jogos como titular antes do Karabag foi o Vila Nova de Minas Gerais. Nunca foi artilheiro em lugar nenhum e nunca foi titular em lugar nenhum. Está sendo agora no Karabag do poderoso futebol do Azerbaijão. Qual é a diferença dele para o Igor Jesus do Botafogo? O Igor Jesus era um atacante que também estava fora do radar de todo mundo. Mas o Igor Jesus tem só 23 anos. Estava no futebol árabe, um futebol que hoje é muito melhor do que a Liga do Azerbaijão, é muito melhor do que a MLS, e ele estava se destacando lá. Então é diferente você trazer um jogador jovem que está se destacando na Arábia Saudita de trazer um jogador velho, porque com 28 anos ele já tinha que ter mostrado alguma coisa, já tinha que ter destacado em algum lugar, em algum grande lugar. Outra coisa que eu vi também, e aí eu quero colocar para a discussão de vocês porque eu não concordo, se o jogador chuta lá, o jogador vai chutar aqui também. Se ele tem qualidade para fazer gol lá, ele vai ter qualidade para fazer gol aqui também. Isso para mim é uma falácia, com todo respeito. Por quê? Porque quando você está jogando um campeonato que é muito, 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 muito abaixo, você vai destacar-se muito mais do que num campeonato maior. Quer um exemplo disso? O Zico, o poderoso Zico, encerrou o futebol aqui no Brasil e foi jogar no Japão. Como o futebol do Japão ainda estava engatinhando, o Zico fez os japoneses serem o que são. Lá o Zico se destacava. Zico, Alcindo, porque o futebol era diferente, não era tão pegado, era amador. E com toda a qualidade que o Zico tinha, o Zico deitava e rolava. Aqui no Brasil, o Zico já não aguentava mais jogar futebol. Então, se até para o maior de todos teve essa diferença de um campeonato para o outro, imagina para os Bagre. Claro que Bagre vai jogar bem no campeonato e no outro ele não vai ter condições. Fabrício, mas ele foi um dos artilheiros da última UEFA Europa League. Ok, um dos artilheiros, né? Ele foi o 10º artilheiro da Europa League. Não estamos falando de Champions League, da Europa League. O Karabag fez uma boa Europa League. Foram 5 gols que ele marcou em 6 jogos, fora as assistências. Então ele fez... Não é nem jogador de uma temporada, foi jogador de um campeonato. Ele fez uma boa Europa League e acabou. Então, eu posso apoiar o trabalho do Boto, eu posso concordar em ter o Boto como dirigente, mas eu posso questionar algumas situações sem que atrapalhemos o trabalho dele. E essa situação era tão escandalosa que o Flamengo veio rápido desmentir que a situação era verdadeira, tá? Então, só para deixar claro, outra coisa que eu vi assim, não tem que ser bom para o Flamengo, tem que ser bom para o Felipe. Tá errado.
tem que ser bom para o Flamengo. O Felipe é que tem que se adaptar. Sabe por quê? Porque o Alan era bom para o Sampaoli. E agora? Então a gente não pode mais contratar nem treinador nem jogador pelo que o treinador pede. A gente tem que contratar pela filosofia do Flamengo. Esse é um ponto positivo do Boto. Vai trabalhar no Flamengo quem conseguir seguir a filosofia do Flamengo. Porque aí, se o cara sair, o Flamengo continua com a sua filosofia e com peças que sirvam à sua filosofia e não a filosofia de um treinador específico, tá bom? Então, curta, compartilha esse vídeo para chegar no máximo de pessoas possível, para a gente poder continuar crescendo aqui, fazendo o que eu acabei de fazer agora. Falando a verdade, doa a quem doer, mesmo que doe nós mesmos. E comenta sobre cada tópico que eu colocar aqui. Agora é importante você perceber se você ainda é inscrito no nosso canal. Ficou uma semana sem assistir vídeo, o YouTube vai lá e te desinscreve. Então veja se você está inscrito. Estando inscrito, aí você clica no sininho e marca a opção todas, porque por padrão vem marcado personalizado, e aí você não recebe as atualizações de novos vídeos. Então, por favor, se inscreva, compartilha e faz aquela propaganda boca a boca para trazer mais irmãos, mais irmãs rubro-negras aqui para o nosso canal. Valeu? Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a saída de Varela do Flamengo, quero falar sobre essas tais propostas que estão surgindo aí por Fabrício Bruno e também para o Wesley. Quero falar com vocês sobre 5,7 milhões de reais que estão entrando nos cofres do Mengão queridão. E sobre o João Sampaio, João Paulo Sampaio, dirigente do Palmeiras, que o Boto tentou trazer para o Mengão queridão. Já vamos começar por aí, então. Seguinte, pessoal, o Flamengo desistiu da contratação de João Paulo Sampaio. O dirigente deu a palavra para a Leila Pereira e pretende cumprir. Por isso, o Flamengo sequer chegou a aumentar a proposta pelo dirigente alviverde. O Boto conversou com ele ainda no dia da sua apresentação no clube. E ali ele percebeu que o profissional manteria a palavra com o Palmeiras e, portanto, o Flamengo desistiu. Desistiu, mas sabe aquela parada de quando a gente cai para cima, parceiro? Falado no Tropa de Elite 2? Pois é. O Flamengo cai para cima, porque o Flamengo oficializa para a vaga de João Paulo Sampaio a manutenção de Carlos Noval. Carlos Noval está no Flamengo desde 2010 e toda a revolução feita nas categorias de base do Flamengo passam muito pelo crivo do Carlos Noval. Jogadores como Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Felipe Viseu, entre tantos outros, foram formados durante a excepcional gestão de Carlos Noval. Quem me acompanha aqui no canal e também me acompanha nas minhas redes sociais, sabe que eu falo demais desse excelente profissional chamado Carlos Noval. A fase mais crítica da nossa base foi quando inventaram de tirar o Noval do futebol de categoria de base para levar para os profissionais. Nos profissionais, o Noval ficou sem função e as categorias de base ficaram órfãs. Noval voltou no final da gestão do Landim para as categorias de base e os frutos começaram a aparecer novamente. Então, para mim, tão bom quanto ter o João Paulo Sampaio, que é excepcional no que faz, é ter Carlos Noval à frente das categorias de base do Flamengo. Muito, muito boa escolha. Agora, o BAP trabalhou por muito tempo com o Bruno Spindel na diretoria de marketing do Flamengo. Foi o BAP que colocou o Spindel para trabalhar no futebol do clube. E o BAP está decepcionadíssimo com a postura do Bruno Spindel desde que Landim perdeu as eleições. O BAP esperava que o Bruno Spindel participasse mais ativamente da transição, que ele fosse mais solícito, uma vez que os dois eram muito amigos. O que o BAP percebeu de Bruno Spindel foi um afastamento gigantesco da gestão e um descaso, até para passar informações nessa fase de transição. Com isso, a ideia do BAP, que era de manter o diretor executivo de futebol, agora passa a ser de substituí-lo e ele pode ser o próximo demitido do Mengão queridão nos próximos dias, quiçá nas próximas horas. Pergunto para vocês, Bruno Spindel é bom naquilo que ele faz, como diretor executivo e também em faço minhas as palavras do fulano de tal. Teria sido uma boa ter mantido o Bruno Spindel ou é melhor trocar tudo mesmo? O Bruno Spindel é o cara dos contratos, que negocia cláusulas contratuais com os jogadores. É nisso que ele foi bom. Só nisso.
você teria mantido ou não? Com todos esses dados que eu acabei de dar para vocês agora sobre a atual postura do Bruno Spindel com a gestão atual, justifica demiti-lo? Coloque aí nos comentários, por favor. Bom, tá entrando no Flamengo agora 5,7 milhões de reais, graças a 30% dos direitos federativos que o Flamengo ainda tinha no Matheus Sávio. Lembra do Matheus Sávio? Pois é, o Urawa Reds do Japão pagou a multa rescisória dele e tá levando ele para o clube do Japão. E com isso, essa transferência está rendendo ao Flamengo 5,7 milhões de reais. Por isso que é muito bom vender jogadores e sempre ficar com um percentual dele. Porque mais adiante, você pode acabar pegando uma grana em cima desse jogador que você nem lembrava mais que existia, que é o caso do Matheus Sávio com o Flamengo, tá? Pessoal, aí nós temos, por exemplo, a situação do Fabrício Bruno, né? 5 milhões de euros por 50% dos direitos federativos do atleta. Ontem saiu informações aí de que o Cruzeiro teria feito uma contraproposta de 8,5 milhões de euros pelo jogador, por 90% do jogador. Pelo que eu apurei, sem desmentir ninguém, sem passar por cima da informação de ninguém, apenas podendo repassar a vocês aquilo que eu apuro, tá? E aí vocês sabem, eu falo a verdade, doa quem doer. Pelo que eu apurei, o Cruzeiro não fez uma contraproposta em valor nenhum para o Flamengo para ter o Fabrício Bruno. O que está acontecendo no caso Fabrício Bruno é o seguinte: o Cruzeiro agora deixou para o Fabrício Bruno e o seu empresário resolverem a pendenga com o Flamengo. É Flamengo e Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno foi no Ninho do Urubu para poder conversar com o José Boto e falou que quer sair do clube, que há muito tempo quer sair do clube. Agora, o Fabrício Bruno, que antes tinha um sonho de sair para a Europa, agora não quer mais sair para a Europa. Agora ele quer sair para um clube aqui do Brasil. E mais especificamente, quem demonstrou interesse foi o Cruzeiro. Por que o Fabrício Bruno não quer mais sair para a Europa? Porque o Fabrício Bruno agora ele se vê em baixa. Então o salário que ele queria ganhar na Europa e que ele pleiteava na Europa, ele chegou a recusar uma proposta do West Ham por não concordar com o salário lá. E os caras chegaram a aumentar o valor do salário dele. Agora, as sondagens que chegam nele não chegam no mesmo valor. Por quê? Porque ele não é mais um jogador selecionável, ou seja, não é um jogador mais que está sendo convocado e também é reserva na equipe do Flamengo. Para ir para a Europa, para ficar escondido, ganhando um salário muito próximo daquilo que ele ganha no Brasil, porque ele ganha um salário muito alto no Flamengo, ele prefere ficar no Brasil porque ele ainda vai ter a visibilidade do Dorival Júnior e da seleção brasileira. Então, a tática do Cruzeiro agora, pelo que eu apurei, ela se parece muito com a tática que o Flamengo usava tempos atrás. Vai lá, cutuca o jogador, se acerta com o jogador e deixa ele se quebrar com o clube. Até o presente momento, o Cruzeiro não fez nenhuma nova proposta ao Flamengo, ainda continua 5 milhões de euros por 50% e deixa o atleta se quebrar com o Flamengo. Mais reuniões entre Fabrício Bruno e Flamengo devem acontecer nos próximos dias e o Flamengo pode manter o atleta ou não. Situação do Wesley. Nenhuma proposta oficial, a não ser a do Aston Villa, chegou ao Flamengo até o momento. Como eu já havia informado para vocês, o Wesley negocia com outra equipe do futebol inglês, mas a coisa ainda está entre o Wesley e a equipe inglesa. Não tivemos outras negociações, não tivemos outras propostas oficiais de clube nenhum pelo Wesley. Segundo eu apurei, mais uma vez, respeitando a informação de todos os colegas, eu apuro e trago, como foi o caso do Juninho. Alguém falou que o Flamengo tinha interesse, eu fui lá, apurei e trouxe para vocês. Não, o Flamengo não tem interesse. Horas depois começaram a desmentir que o Flamengo teria interesse. Então, assim, falando a verdade, doa quem doer, sem sensacionalismo, é a linha de editorial de jornalismo que eu faço. Então, não houve nenhuma proposta diferente pelo Wesley. Qual é a situação do Wesley no Flamengo hoje? O Flamengo só vai negociar o Wesley nesta janela se aparecerem valores entre 25 a 40 milhões de euros. Se não aparecer nada nesse patamar, o Flamengo não vai vender o Wesley na janela de janeiro. Vai esperar o Mundial de Clubes acontecer para valorizar ainda mais o atleta, para vendê-lo por um valor maior na janela do meio de ano. Esse é o plano do Flamengo. Em contrapartida, Guilherme Varela está de saída do clube, mas calma aí, não é agora, tá?
O empresário de Guilherme Varela deu declarações esta semana que passou às rádios uruguaias e lá ele disse que o sonho do Varela é voltar para o Peñarol. Isso já era para ter acontecido no ano passado, segundo o empresário dele. Só não aconteceu porque o Peñarol não tinha condições financeiras de bancar o salário do atleta. Mas ele disse que o Varela entrou 2025 com outro pensamento. Aconteça o que acontecer, ofereça o que oferecer, em 2026 Varela será jogador do Peñarol, independente dos valores que o Peñarol puder oferecer a ele. Então, segundo o empresário de Guilherme Varela, já está definido. Varela vai para o Peñarol em 2026. Não tem conversa, não tem churumela. Ele disse que o atleta só não foi ainda por causa do salário que ele ganha no Flamengo e o Peñarol não tem condições de pagar. Porque o desejo do Varela era ter voltado para o Peñarol em 2024, na primeira janela. Não deu e agora ele definiu que em janeiro de 2026, aconteça o que acontecer, ele vai para o Peñarol. O que vocês acham dessa declaração do empresário do Guilherme Varela? O que vocês acham do Varela, motivado ou não nesse, que segundo o próprio Varela, será seu último ano de Flamengo? O Flamengo deveria negociar com outro lateral? Deveria confiar que o Varela vai fazer um último ano extraordinário no clube? O que vocês acharam dessa declaração do Guilherme Varela? Coloquem aí nos comentários, por favor, meus amigos rubro-negros, minhas amigas rubro-negras. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês agora. Agora eu peço muito a vocês para nos ajudar a ganhar mais inscritos. Quanto mais inscritos, mais tempo nós estaremos aqui com vocês. É a minha 11ª temporada cobrindo o Mengão Queridão e vocês sabem que aqui é diferente. Aqui não tem sensacionalismo, mentirada, nem mimimi, nem popopô. Aqui a verdade é dita, doa quem doer, mesmo que doa nós mesmos. Curta, compartilhe os nossos vídeos, faça aquela propaganda boca a boca para virem mais inscritos para o nosso canal. E comenta cada tópico, porque eu leio todo mundo. Eu só não consigo responder, mas alguns eu andei respondendo. Então, comentem, por favor. Beijo no coração de vocês. Tornem-se membros VVP por R$ 1,99. Basta clicar aí no botãozinho Seja Membro para participar de vídeos exclusivos, de lives exclusivas e também de sorteios e prêmios que a gente vai fazer demais aqui em 2025. Valeu? Tamo junto e misturado. Tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.